desviaram dos princípios bíblicos. É necessário uma nova reforma? Vamos lá, pastor Eudes, de novo. De verdade, acho que eu já disse isso aqui várias vezes hoje. É necessário, não talvez uma nova reforma. Como disse o pastor N aqui, a reforma é uma sequência. Ela talvez tenha que ser remodelada e ela precisa continuar. Nós precisamos continuar a combater os reinos pessoais. Nós precisamos continuar a combater aquilo que fere a palavra de Deus. Precisamos ser encorajados, precisamos nos posicionar como igreja. Todos os dias nós temos que levantar um combate. Todos os dias precisa lembrar as pessoas que já tem um desenho estabelecido pelo Senhor. Ninguém precisa inventar uma nova igreja, ninguém precisa inventar uma nova palavra. A palavra de Deus, na sua essência, combate o pecado e estabelece o amor. A palavra de Deus, em sua essência, mostra um sacrifício que foi executado lá na cruz do Calvário, alguém que se entregou, que não precisava ter feito, para que muitos tivessem direito de se tornarem filhos de Deus. Então, assim, tem muita gente esperta por aí afora, fazendo uso da palavra de Deus, fazendo uso, talvez, da falta de conhecimento de muitos dos nossos irmãos, de aposentados, de pessoas simples. Tem muito pastor sem vergonha por aí afora, literalmente, não tenho problema de falar isso para você, e se estiver doendo, vai ler a Bíblia, que você precisa melhorar. Não tenho problema de falar isso, falo isso nos cultos, falo isso nas minhas ministrações. Tem muita gente sem vergonha que precisa e deve sair dos púlpitos mentirosos que tem por aí afora. Então, velho, Deus está já estabelecendo, levantando homens, mulheres, profetas para combater você que está fora da posição que determina a palavra do Senhor como ministro. Pastor Enio, quer falar algo sobre isso? Não, eu concordo plenamente com o que o pastor Eudes estava comentando. Eu só queria colocar um adendo no seguinte: eu acho que a pergunta é: precisa de uma nova reforma? Eu acho que a gente não precisa de uma nova reforma. Nós precisamos voltar aos princípios da reforma. Se nós voltarmos, se a igreja voltar aos princípios da reforma, esses princípios foram dados por Deus, pelo próprio Espírito Santo, para a igreja. Então, se a gente voltar aos princípios da reforma, entendeu? Nós vamos estar no caminho correto, entendeu? Então, concordo plenamente. Eu acho que não é uma nova reforma, não é reformar, entendeu? É voltar aos princípios que a reforma já foi estabelecida. E essa reforma foi dada por quem? Nós já discutimos que foi pelo próprio Deus. Os princípios foram pelo próprio Deus. Eu acho que se nós voltarmos aos princípios da reforma que foi estabelecida, eu acho que a gente tem um caminho de luz para a igreja hoje. Esse tema é doído, hein? E se a gente ficar nesse pensamento de que se precisa de uma nova reforma, a gente vai cair naquilo que nós já falamos aqui do pastor lá aqui, que é a atualização, falando sobre a atualização da palavra. Escritura. Sim, eu ouvindo o pastor Enio falando aqui, me vem à memória algo. Quando nós tratamos esse tema, ele é tão complexo que leva a nossa mente para lugares que é até perigoso. Então, assim, falar que nós precisamos de uma nova reforma, porque nós não precisamos mais destravar uma igreja católica. Já foi destravada. Né? Qual foi o alvo dessa reforma? Conduzir o coração e o olhar das pessoas para a palavra, para o desenho, para a origem. Então, assim, hoje o que nós precisamos? Colocar aquilo, o olhar, né, que o Senhor inspirou o coração dos reformadores. É só a palavra, é só a graça, é só Cristo, é voltar para o desenho original. Já foi arquitetado, o engenheiro já fez tudo certinho, nós só somos aqueles que vai contribuir para levantar as paredes ou para levantar o reino, colocar em prática aquilo que já foi dito. E de boa, velho. Então, assim, nós também precisamos tomar um pouco de cuidado, pastor, com isso, né? Porque as pessoas pensam assim, precisa levantar. Não, só precisa levantar pessoas dispostas a olhar para o esforço desses irmãos, desses ilustres, de gente que deu a sua vida para que o povo pudesse novamente ter liberdade de olhar para a palavra, voltar a ler a palavra que foi tirada. Porque o inferno sabe, se tira a palavra do povo, a falta de conhecimento leva à destruição. E quem ganhou foi o Vitor Hugo? Quem ganhou foi o Vitor Hugo.